Fala, guerreiros de Deus, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a partir de Deuteronômio, capítulo 28, até o final exatamente do livro, no capítulo 34, tá bom? Desde já, curte o vídeo, compartilha com quem você ama, se inscreve no canal, deixa aquele comentário bonitão, tá? E a gente vai partir para o vídeo. Simbora lá! Bom, hoje então a gente se despede do livro de Deuteronômio e a gente vai ver o finalzinho desse livro. Muito bom mesmo, tá? E começando em Deuteronômio capítulo 28, o primeiro destaque que eu faço aqui é no versículo 12. Diz assim: O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das nações. Desculpa, todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. A gente já viu essa frase num texto anterior, no vídeo anterior, e ela está sendo reafirmada aqui sobre essa questão desse princípio, né? Vocês vão emprestar, mas vocês não precisarão, porque eu sou o Deus de vocês, tomar de nenhuma nação emprestado, mas vocês serão instrumento de empréstimo para as nações, auxílio, ajuda. Vocês vão dar, mas não vão precisar que alguém vos dê, tá bom? A gente já comentou sobre isso e o destaque está por conta da repetição, beleza? Lembra que eu falei? Repetição é uma coisa didática muito, mas muito usada na cultura judaica antiga para poder frisar e focar a informação. Verso 36 diz assim: O Senhor os levará e também o rei que os governar a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. A questão aqui, lembra, estamos ainda no discurso de Moisés. Daqui a pouco Moisés vai falecer e ele está pronunciando várias coisas novamente acerca da lei, acerca da trajetória do povo e de tudo mais. E aqui ele vai dizer, ele vai liberar uma palavra profética sobre a questão da desobediência à lei e o que viria como resultado disso. E a gente pode ver aqui que uma das coisas que é pronunciada aqui é a questão do cativeiro, tá bom? Então, o que poderia acontecer também num povo que se afasta de Deus, basicamente seria que esse povo seria levado cativo por um rei que eles não conhecem, em uma terra que eles não conhecem, e lá teriam deuses e eles continuariam se contaminando com outros deuses que eles nunca viram, tá? E isso é uma tragédia na vida do povo, e a gente vai ver que, infelizmente, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, principalmente no Reino do Norte, isso aconteceu, tá? E foi muito difícil, mas a questão do arrependimento é muito forte. Houve um tempo que o povo entrou em arrependimento, em contrição, voltou-se para Deus, e Deus os resgatou, tá? Vamos lá. Verso 44, no capítulo 28 ainda. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Quando a gente vê bênção, a gente vê uma nação que não precisa pegar emprestado, mas ela empresta para todo mundo. Eu quero só lembrar com vocês que isso também está ligado à questão das palavras de Deus lá em Abraão, né? Através de ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? Então é sobre isso que o texto e a lei está detalhando. Mas sobre um aspecto de maldição oriundo de desobediência, Israel então passa a pegar dinheiro emprestado, mas não vai ter condição de emprestar e vai deixar de ser a posição de cabeça, ou seja, daquele que não é a maior de todas as nações, nação superior, não é isso, tá? É porque o cabeça é Cristo. Então, estar na posição de cabeça é estar na posição de estar diretamente ligado e relacionado àquele que lidera, tá? E ser liderado diretamente por Deus, tá? Para liderar os outros, então. Então, eles, num aspecto e em todo um ambiente de maldição, eles deixariam de ocupar a posição de cabeça para a de cauda. Beleza. Verso 44 a gente já leu, né? E o 36, que também é o aviso do cativeiro. Então ali você está vendo, são palavras que advertem acerca de consequências da desobediência. Deuteronômio 29, vamos lá. O primeiro destaque que eu faço aí é no verso 3 ao 6. Diz assim:
Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Mas durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias de seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então aqui, a questão do memorial, em todo esse discurso de Moisés, é muito forte, né? Ele faz o povo se recordar. E nesse trecho exatamente, do 3 ao 6, tem coisas interessantes aqui. A primeira é a seguinte, a gente pode ver que esse povo não atingiu uma mente que entendesse de fato o coração de Deus diante do derramar da lei, diante de todos os sinais, diante de tudo, ou seja, tudo que de fato Deus queria mostrar, ensinar e dizer, como Jesus entendeu e fez com que através do Espírito Santo a gente pudesse a cada dia entender e continuar entendendo mais e mais, tá? Mas aquele povo estava ainda cego. E aí ele vai falar que durante os 40 anos no deserto, e a gente já falou sobre isso, né? As roupas não se desgastavam, nem as sandálias dos pés e tudo, a gente já comentou acerca desse milagre, né? E no verso 6 ele vai falar, vocês não comeram pão nem beberam vinho e nem outra bebida fermentada, e eu fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Além da questão da santidade e tudo, esse texto ele está fortemente falando uma coisa. Aquilo que Deus está falando é o seguinte, aquilo que vocês julgam ou julgavam ser o essencial para qualquer pessoa subsistir, sobreviver, existir, o pão, o vinho, vocês se lembram que durante 40 anos vocês não comeram essas coisas. E olha, vocês estão vivos e vocês estão aqui. Deus estava dizendo o seguinte, eu estou provando para vocês que o sustento de vocês sou eu. Muito mais do que as coisas que vocês acham que seres humanos precisam ter para terem sustento. Lógico que Deus sabe o que é necessário, fisicamente falando, para que a gente tenha sustento. Mas Ele quer que a gente entenda que no fundo, a realidade é a seguinte, o nosso sustento é Ele mesmo, o próprio Deus. Tá? É isso que está sendo ensinado e dito aqui. E Jesus vai completar isso, explanar isso aqui para a gente de uma forma muito mais completa, muito mais bonita, muito mais poderosa. Tá? Verso 18, Deuteronômio 19 ainda. Isso aqui é muito importante, tá? Verso 18 ainda desse capítulo 29, tá bom? Diz assim, cuidem para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Agora, antes da gente falar sobre isso, eu quero que você abra num texto muito famoso junto comigo, tá bom? Que ele se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, no verso 15, tá bom? Diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Qual a razão da contaminação? Sempre quando é dito sobre contaminação, que é apontado na Bíblia como sendo a causa. E aí quando a gente volta aqui no texto de Deuteronômio 29, 18, a raiz de amargura nada mais é uma referência a exatamente esse texto, tá? Para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. O que é a raiz de amargura ou veneno amargo? Ao contrário do que muitos pensam, de que é um ódio que começou com um sentimento mais brando e foi crescendo contra uma pessoa, né, um irmão, e aí foi desenvolvendo aquela amargura no coração. O texto não fala disso, absolutamente não fala disso. A raiz de amargura, ela está sendo referenciada, baseada nesse texto de Deuteronômio 29, 18. E sempre que se trata dessa raiz amarga, é a mesma coisa na Bíblia, tá? Então eu vou ler de novo esse versículo do 29, 18. Ele diz assim, cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste de Deus, do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. O que é a raiz de amargura? Idolatria. Contaminação com adoração àquilo que não é Deus. Porque
a raiz de amargura, ou raiz que produza o veneno amargo. Porque essa amargura não é o ódio ou coisa assim. Essa amargura é o efeito do pecado, tá? O veneno amargo é o resultado da idolatria. Uma coisa que envenena, que mata a alma, que vai te matando até não sobrar mais nada, até que não haja mais solução. É um envenenamento que conduz à morte de fato. A idolatria mata, separa o homem eternamente de Deus. Isso é raiz de amargura, tá bom? E isso, quando está no ambiente e alguém ou um grupo de pessoas, isso contamina, alastra. Então, cuide para que ninguém esteja nessa situação, porque vai contaminar. E isso faz o quê? Em Hebreus 12:15, exclui da graça de Deus. Se exclui da graça, e aqui é no sentido salvífico, tá? Porque a graça comum se mostra a todos os homens, né? Chuva tanto para os maus quanto para os bons, enfim, aquela coisa toda, sol, mesma coisa, né? Mas a graça salvadora, alguém se exclui dela, porque entra em idolatria. E idolatria é a veneração, a adoração, o foco de vida concentrado no eu. E aí se usa qualquer coisa para isso, tá? Se usa um bom pregador, se usa imagens, se usa outros deuses, se usa o dinheiro, se usa o sexo, se usa qualquer coisa, beleza? Bom, muito importante esse entendimento, né? Deuteronômio capítulo 30. Vamos lá. O primeiro destaque que eu faço aqui é no verso 1 ao 5. Quando todas as bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês, os seus filhos, voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que for que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e o reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. E isso é profético, isso aconteceu, né? Preciso lembrar vocês sobre a formação do Estado de Israel. Israel era para ter sido eliminado da face da terra na Segunda Guerra Mundial por causa de Hitler, e mesmo assim foi salvo ainda muita gente, e depois milagrosamente Israel pode voltar para parte de sua terra e reiniciar. Mesmo que tenha sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, reunirá e trará de volta. Ele os trará para a terra de seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que seus antepassados. Então isso aconteceu no cativeiro assírio, isso aconteceu no cativeiro babilônico, isso aconteceu há pouco tempo, quando a gente viu os vídeos atrás aqui, no Egito, tá? Então Israel, quando se arrepende, Deus os restaura, e assim somos nós também, tá? O propósito de Deus não é mostrar que existe condenação pela desobediência e falar assim, agora se fica condenado, não tem solução e ponto final. E tem dois grupos, tem um salvo, tem um condenado, e você é o condenado, e não tem uma solução para isso, muito pelo contrário. O arrependimento é a chave, Cristo é a chave, o Espírito Santo é a chave que conduz a Cristo ao arrependimento, tá? Então o propósito de Deus maior, contudo, é que o homem se arrependa. Lembra do versículo? Que o homem se arrependa, essa é a vontade de Deus, que chega ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos se salvem, apesar de saber que nem todos vão se salvar. Verso 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o homem de todo o coração e de toda a sua alma e vivam. Isso aqui é uma prévia profética daquilo que é o efeito da nova aliança. Quando o nosso coração, como diz a Bíblia, de pedra é substituído por um coração de carne. E também no reino messiânico, quando todos serão ensinados e terão prazer no reino de Deus, que estará fisicamente aqui na terra, enchendo a terra, cobrindo aos olhos de todas as pessoas, e será eterno. Muito bem. Verso 19, olha que interessante. Moisés falando, né? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolho a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. É muito interessante que Moisés, ao proclamar essa frase diante de todo o povo, ele coloca testemunha sobre o que ele iria dizer. E a testemunha é céus, no plural, e terra. Ou seja, todo o escopo da criação, todo o propósito de Deus, retornar céus e terra, fazerem convergir, tudo isso é colocado como testemunha. Todo o reino celeste e a criação, de que eles ouviram, de que estão conscientes
de que existe uma responsabilidade e de, principalmente, a identidade desse povo em relação a Deus, tá? E isso, obviamente, se aplica a nós. Verso 20. E para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por que eu destaquei esse texto? Por causa do início dele. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Você já fez uma oração assim? Senhor, me ensina a te amar mais. Porque isso é quem nós somos. A igreja é o conjunto de pessoas que busca amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os filhos de Deus. E aí tem uma grande questão. Como fazer para amar a Deus? E o segredo é ouvir a sua voz e se apegar firmemente a Ele. Ainda que sua carne não queira, ainda que tudo que você viveu até hoje seja contra isso e que você esteja totalmente desabituado, desacostumado em entrar em comunhão com o seu Criador. Mas a resposta para aprender a amar a Deus é se achegar, é se apegar, é se prender a Ele e escutar a sua voz. E a Bíblia é a maior coisa, o maior exemplo do escutar a voz de Deus. Tá bom? Tá aí o destaque. Deuteronômio 31, vamos lá. Tem uma continuação aqui das palavras de Moisés com um cunho mais agora particular. E aí a gente vê no verso 7 Moisés convocando Josué e falando coisas para Josué na frente de todo o povo, viu? Por quê? Porque a congregação precisava entender que Josué estava sendo munido de autoridade de agora para frente. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Josué é apresentado diante do povo. E quando se trata de Josué, a gente escuta Moisés falando isso para ele, Deus falando isso para ele várias vezes. O foco da vida de Josué é: seja forte e corajoso. E aqui nessas duas palavras, força e coragem, vocês acham que é força e coragem para quê? Já pararam para pensar nisso? Ser forte e corajoso para quê? Para fazer o povo herdar. Não, mas na força deles seria impossível. A nossa força e a nossa coragem, assim como a de Josué, ela é direcionada, ela tem que ser empenhada toda para uma coisa só: acreditar, crer. Tenha força e coragem para ser alguém de fé. Essa é a questão. Porque tudo vem porque antes houve o crer. Assim como o pecado, a desobediência, tudo vem porque antes houve o não crer, a incredulidade. Você está entendendo? Então essa é a questão. Verso 13. Os seus filhos que não conhecem essa lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Então, através da tradição oral, da cultura familiar da época, de sentarem semanalmente e contarem acerca das histórias, das leis, passarem o conhecimento de geração em geração, no boca a boca, tá? Eu já falei sobre isso, isso é uma coisa muito linda que era feito, muito respeitado, o zelo pela tradição oral era gigante, tá? E o objetivo quase que principal era o seguinte: para que os filhos e os filhos e os filhos dos filhos e por aí por diante, e assim por diante, conseguissem aprender a temer o Senhor. Precisamos estudar, viver isso aqui, temer a Deus. Isso nos salva. Isso tem relação direta também com amar a Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. E a gente quase não fala sobre temor. Meu Deus, é ou não é? Verso 16. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se. Olha só, Deus já sabe, né? Seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Por isso que eu destaquei. Deus sabia, cara. Olha, é tão incrível isso. Deus sabe de antemão. Apesar da gente ter o direito às nossas escolhas e liberdade nisso, né?
Deus sabe, independente daquilo que a gente escolher, o que vai acontecer pela presciência, tá? Não que Deus determina todas as coisas diretamente, mas Ele sabe, tá? E essa queda de Israel era algo que, independente das escolhas e tudo, isso ia acontecer, era inevitável que acontecesse, e isso foi dito. Mas o interessante aqui é pensar o seguinte: Deus, sabendo que o povo todo ia em breve se encontrar em profundo pecado, idolatria e tudo, Ele ainda assim está conduzindo esse povo à terra. Isso é uma coisa muito, mas muito interessante, porque Deus está desvinculado da questão da dependência do tempo. Por exemplo, quem nunca se perguntou que se desse para voltar no tempo, seria correto, por exemplo, alguém matar Hitler quando ele era ainda um bebê? Aqui a gente está olhando para um Deus que, apesar de não estar atrelado no tempo, não depender do tempo, Ele julga conforme as coisas são no presente. Mesmo que Israel iria cair, mas o que está acontecendo agora? E o mais importante, como vai terminar? Essa é a questão. Jesus tem uma palavra muito interessante sobre isso quando ele vai falar sobre os trabalhadores, né, que trabalharam diversas cargas horárias, né, no dia e receberam o mesmo pagamento. Como isso parece injusto aos olhos humanos, mas para Deus, como terminou, é muito importante. E hoje, como é? Então, sob esse panorama também, é o que Deus julga em sua justiça, tá bom? Verso 24. Depois que Moisés terminou de escrever no livro as palavras dessa lei, do início ao fim. Por que eu destaquei isso? Porque na própria Pentateuco diz que as palavras da lei foram escritas por Moisés. Eu não posso dizer de fato que Moisés teria escrito sobre sua própria morte, e aí a gente fala que o Pentateuco foi escrito por Moisés. É lógico, né, meus queridos, que a gente tem que ter o bom senso aí para entender isso daí, tá? Mas quando se trata de pessoas que vão falar assim: vocês acham que esse povo escrevia alguma coisa? Só foi escrito muito tempo depois, lá no cativeiro babilônico, que não sei o que, porque aquele povo ninguém escrevia. Aí também já não dá. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Moisés tinha a capacidade de escrever, tá? Então, relacionado, talvez não a todos os fatos históricos, mas aquilo que está contido em termos de lei, aí eu posso dizer, olhando para a Bíblia, que sim, Moisés escreveu. Lógico que depois isso tudo foi replicado, porque o desgaste era muito grande, né? E dos materiais onde era escrito e tudo, mas sim, Moisés escreveu, tá bom? Ok. E depois a gente tem, no final desse capítulo, Deus ensinando, falando que ensinar uma canção. Cara, isso nunca aconteceu. O próprio Deus ensinando uma canção que deveria ser cantada por Israel. Ensinou para Moisés e Moisés repetiu as palavras da canção ao povo. E essa canção se encontra onde? No próximo capítulo, 32, tá? Essa é a canção, até o verso 43. E qual é em que gira em torno de que o assunto dessa canção? Ao contrário de muitas das nossas canções, que alisam o ego humano, essa canção é uma canção que fala sobre arrependimento e sobre as consequências de se afastar de Deus. É uma canção que tem a intenção de colocar dor vinda de Deus, tá? Como diz assim em 2 Coríntios, né? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, né? A tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento, que gera salvação. Essa canção ela tem essa intenção de gerar arrependimento, contrição no homem, para que ele torne a Deus. Então ela expõe muito do lixo do pecado humano, das consequências e tudo mais, no sentido de que essa canção fosse repetidamente cantada a fim de que Israel exercitasse a sua mente e o seu coração em sempre estar perto de Deus, ou, quando distante, voltar para Deus, tá bom? E aí você pode ler esse capítulo até o 43, você vai ver essa canção, é muito incrível. O próprio Deus ensinando uma música, tá? Depois, Deus vai levar Moisés a um monte de frente para Jericó, para contemplar a terra.
E aí, pode descansar agora, Moisés? Não, antes de morrer, Moisés, você ainda é o líder, ainda é o mediador. Erga suas mãos e abençoe. Você deve abençoar Israel em geral, olhando para a terra prometida. Deus leva Moisés a fazer um ato profético. A obra não para, o trabalho não para, o serviço não para. E no capítulo 33, o que acontece? É justamente as bênçãos de Moisés sobre cada uma das 12 tribos. É disso que se trata esse capítulo. E aí eu não vou destacar nada, eu estou explicando, vocês estão vendo o capítulo anterior e esse, para vocês se dedicarem a ler e verem. E agora é muito emocionante, porque se a gente imaginar, a gente está vendo um homem que estava com mais de 100 anos, dedicou mais da metade da vida dele a esse trajeto, a essa obra magnífica, e é um momento muito emotivo. É lindo demais, e Moisés, trabalhando para a obra, vai se despedindo da sua vida aqui na terra, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, o intercessor, um mediador pelo povo. E é muito incrível, e a gente vai se despedindo junto de Moisés com essas palavras e tudo mais, tá? E aí vem o capítulo 34, versos 5 e 6. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Então, depois que Moisés abençoa e tudo mais, Moisés vai morrer. E aqui a gente vai ver como é maravilhoso. Cara, é o nível. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, que em Israel nunca houve alguém semelhante a Moisés. Obviamente, a gente exclui Jesus e tudo mais, né? Mas a amizade de Moisés com Deus era tanta. A intimidade, a proximidade era tanta, mas tanta, que a gente vai ver uma coisa que nunca aconteceu na história. Sabe, uma coisa assim, né? E no verso 5 e 6 do 34, aqui no último capítulo do livro, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Deus mesmo sepultou o seu amigo. O único homem na história em que o próprio Deus sepultou. Fez ali todo o funeral e tal. Obviamente pode ter questões aí, por exemplo, talvez Deus sabia que o povo talvez faria algum tipo de idolatria com o corpo de Moisés, ou Deus havia falado que Moisés não entraria na Terra Prometida. Talvez o povo em rebeldia poderia pegar, ainda que o corpo dele, mesmo que ele não estivesse vivo, mas na travessia levar os ossos de Moisés, o corpo dele, embalsamar Moisés e levar o corpo dele ainda assim para a Terra Prometida, tipo assim, não, mas ele merece, né? Vamos levar. Ainda que o corpo dele, Deus já havia dito que ele não ia, né? Pode ser também que para causas futuras, escatológicas, temos aí novamente Moisés. A gente tem também uma referência que na Transfiguração Jesus está com Moisés e Elias, e os discípulos veem isso. Nós temos também no livro de Judas um relato de que Satanás conseguiu acessar a localização e tentar disputar o corpo de Moisés com Miguel, e foi repreendido com a razão disso. Então tem todo um mistério, uma grandiosidade aí nessa situação. Mas o mais incrível para mim é o próprio Deus sepultar, ele mesmo, um homem, um grande amigo. Será que quanto tempo a gente vai demorar para entender que quando se trata de qualquer filho de Deus, qualquer um, eu, você que me assiste, qualquer um, na face da terra, nosso maior chamado não é o ministério secundário, por exemplo, pastor, mestre, apóstolo, profeta, não. Nosso maior chamado é para ser amigo de Deus. Viu? Bom, verso 9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. E obviamente você sabe que não é só porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, mas a gente já viu esse crescimento, esse amadurecimento, esse empoderamento, e agora sendo derramada a autoridade sobre Josué, por conta de Josué ter o coração que tinha, seguir a sombra de Moisés,
olhar os passos, se apaixonar pela presença, estar de fato apto para ser delegado sobre ele o direito, então, de assumir essa grande missão. E por último, no verso 12, o fechamento do Pentateuco, eu acredito que com chave de ouro, né? Esse personagem, Moisés. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Ok? Ficamos por aqui, mais um vídeo, tá? Muito obrigado por estar comigo até esse momento, e agora a gente se despede do Pentateuco e nós vamos para o livro de Josué. Um forte abraço, fica com Deus e valeu!